Bem, então hoje a gente tem o prazer de ter o André Frankenthal. Então a gente tem o prazer de ter o André Frankenthal, né? Para quem não viu, o cartaz, ele fez doutorado na Universidade de Cornell, depois ficou de pós-doc um tempo na Universidade de Princeton e há pouco tempo é professor na Universidade da Califórnia em Irvine, né? E ele é carioca, né? Mas fez toda a sua carreira lá e o Marco Morricone indicou o nome dele, a gente contactou e ele foi muito solícito e respondeu rapidamente e aceitou o coloque. Então, eu queria agradecer ao André pela disponibilidade de estar aqui contando um pouco para a gente da sua pesquisa. Obrigado, hein, André? Obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês virtualmente, né? Claro que pessoalmente seria melhor, mas quem sabe da próxima vez. A gente estava, inclusive, conversando aqui sobre o jargão físico em português. Então, toda a minha física eu aprendi em inglês, então eu já estou me desculpando adiantadamente se tiver alguma coisa que soar muito estranha, assim. Mas eu tentei traduzir o máximo possível. Mas também seria bom, no final, se vocês disserem o que eu errei nessa tradução, o que ficou estranho. Seria bom. Mas, enfim, para começar, né, eu queria falar hoje sobre como a gente pode fazer estudos de física de baixa massa num mundo de alta energia, quer dizer, nos aceleradores de mais alta energia. A gente tem a foto aqui do CERN, né, que é onde o LHC, o grande colisor de hadrons, está localizado, esse é o grande globo do CERN, com um pedaço do pipe, do LHC, que eu espero que não faça falta, acho que não. O motivo disso, eu vou motivar mais, mas é que a gente consegue fazer muitos estudos interessantes de física de baixa massa, apesar de estar aí atingindo as maiores energias dos aceleradores de partículas. Mas, para começar, eu quero falar um pouquinho da evolução desses aceleradores desde o início, porque a gente conseguiu avançar muito em menos de 100 anos. Por exemplo, começando, aí você tem uma foto do primeiro ciclotron, que foi construído em Berkeley, em 1929, que acelerava, primeiro que dá para ver que cabia na palma da mão, né? E acelerava prótons a uma energia de 100 keV. E só como referência, a massa do próton é de 1 GeV, então, quer dizer, acelerar os prótons, mas não a um momento tão grande assim, né? Uma fração da sua própria massa. Isso foi em 1929, o primeiro acelerador, o ciclotron, mas já em 1953 a gente tem o primeiro síncrotron, que é o tipo de acelerador moderno que a gente ainda tem hoje em dia, né? Esse se chamava Cosmotron e foi instalado em Brookhaven National Lab. E já em 1953 a gente já conseguia acelerar os prótons a um momento de 3,3 GeV, já maior do que a sua massa, então mais energia cinética do que energia relativística. E continuando, em 1966 a gente teve o primeiro acelerador linear de elétrons, uma energia de 50 GeV, né? Então é o SLAC, Stanford Linear Accelerator, que conseguiu acelerar tanto elétrons como os pósitrons, a antipartícula do elétron, a um momento de 50 GeV. E chegando em 1983, foi quando o Tevatron no Fermilab começou a operar, e o Tevatron atingiu a marca de 1 TeV, acelerando prótons e antiprótons. Foi a primeira vez que a gente conseguiu atingir essa energia. E em 2010, finalmente, a gente tem o LHC, o Large Hadron Collider, no CERN, que acelera prótons a um momento de 7 TeV. Então, quer dizer, comparando desde 1929 até 2010, né, são tipo 8 ordens de grandeza nessa evolução da energia dos aceleradores, que é muito impressionante. E é um aumento muito visível. Mas um outro progresso que não é tão visível, além da energia que a gente consegue acelerar as partículas, é a intensidade dos feixes que a gente consegue acelerar as partículas. Então, por exemplo, no SLAC, a gente tem 10 elevado a 29 nessas unidades aqui, de 1 sobre centímetro quadrado vezes segundo. A unidade não importa tanto, o que importa é a quantidade relativa, né? Porque já em 1983, no Fermilab, esse número subiu 3 ordens de grandeza para 10 elevado a 32,
E no LHC a gente conseguiu aumentar ainda mais, um fator de 100, mais ou menos, para 10 elevado a 34. Então, quer dizer, não só a energia dos aceleradores aumentou muito, a intensidade também aumentou bastante. Tipo, 5 ordens de grandeza em 40, 50 anos. E isso não é tão visível, mas é fundamental também, ainda mais para o que eu vou falar hoje, que é como a gente consegue estudar físicas de baixa massa nesses aceleradores de alta energia. Então, a gente utilizou todos esses aceleradores. Claro que a lista que eu dei agora foi uma lista incompleta, tem muitos outros aceleradores, mas só para dar uma referência. E foi com esses aceleradores que a gente conseguiu completar o modelo padrão de partículas elementares, que você vê aí, né? A gente tem os quarks, os leptons, os bósons de calibre, gauge bosons, e também completando o modelo padrão em 2012, o bóson de Higgs. Mas só porque a gente completou o modelo padrão, não quer dizer que a gente entende toda a física de partículas. Ainda tem muitas perguntas que estão em aberto, que a gente não sabe a resposta ainda. Quer dizer, o modelo padrão não oferece uma resposta a essas questões. Então, para dar alguns exemplos, a massa dos neutrinos, a gente sabe que, experimentalmente, que os neutrinos têm alguma massa, é leve, é uma massa pequena, eles são leves, mas é maior do que zero, isso a gente sabe, mas no modelo padrão os neutrinos não têm nenhuma massa. Outra coisa que a gente não entende exatamente é por que o bóson de Higgs é tão leve. De acordo com o modelo padrão, a gente esperaria que a massa dele fosse maior do que realmente é. Tem também a questão da bariogênese, que é a ideia de que a gente tem muito mais matéria do que antimatéria no universo. Isso, pelo modelo padrão, não deveria ser necessariamente. A gente não entende tão bem por que o universo escolheu ter muito mais matéria do que antimatéria. E, finalmente, tem a ideia da matéria escura, que a gente tem muita evidência para a existência de matéria escura, mas a gente não sabe o que compõe a matéria escura. Isso é um outro problema, um dos grandes problemas da física de partícula desse século. E é um que eu destaquei aqui porque é uma das questões que mais me interessam nessa área, estudar matéria escura. Então, na questão da matéria escura, como eu falei, a gente tem bastante evidência de que ela existe. Né? Então, a matéria escura que eu estou abreviando como Dark Matter, DM, só porque vários gráficos usam esse jargão. Então, mas a gente tem bastante matéria escura, evidências de matéria escura. Né? Então, aqui estou listando 3 dessas organizadas por escala. Né? Então, indo da intragaláctica para extragaláctica, finalmente para cosmológica, né? Também de quão grande a escala do cenário. Começando pela intragaláctica, tem a famosa curva de rotação de galáxia, que aqui a gente está observando, em função da distância para o centro de uma galáxia, a velocidade de rotação dos elementos dessa galáxia. E a gente observa os dados na parte de cima, que é a curva de cima, é muito diferente do que é previsto, do que a gente prevê, que é essa curva embaixo aqui. Essa previsão que a gente consegue obter é simplesmente olhando para a galáxia e quantificando a quantidade de hidrogênio, hélio, que a gente enxerga, né? E daí a gente consegue prever qual deveria ser a rotação da galáxia em função da distância. Mas o que a gente observa é uma rotação muito maior, que isso quer dizer que deve ter alguma outra matéria que está causando uma velocidade maior, mas que não é observada através dos telescópios. Então, essa seria a matéria escura. Então, essa é uma das peças clássicas, chave de evidência de matéria escura. A gente tem também, né, agora na extragaláctica, tem o famoso Bullet Cluster, que aqui são 2 galáxias que acabaram de colidir, e o que aconteceu nesse caso é que o gás e a poeira das galáxias diminuíram a velocidade por causa da fricção, né, da colisão, mas também tem a matéria escura, a distribuição de matéria escura, que são essas curvas em verde aqui, que não foram tão afetadas. Então, a distribuição do gás se distanciou da distribuição de matéria escura, e a gente pode medir a matéria escura pela lente gravitacionais, por lentes gravitacionais. Então, a gente sabe que teve esse destacamento entre as 2 distribuições porque o gás, a poeira, interage mais fortemente com si mesmo, e a matéria escura não interage tanto, então ela continuou direto
passou direto, enquanto o gás diminuiu a sua energia. E, finalmente, numa escala maior, a gente tem o fundo cósmico de micro-ondas, que é a radiação de fundo que a gente observa no universo, e quando a gente pode medir a temperatura dessa radiação e pode ajustar para o espectro que a gente observa, e daí a gente pode inferir bastante coisa, inclusive a composição da energia do universo, através desse fundo cósmico de micro-ondas, CMB. E aqui tem no canto direito, a gente consegue inferir que a matéria escura representa mais ou menos 27% da energia do universo. E também tem a energia escura, que é outra coisa que a gente não entende, que é 68%, e a matéria ordinária, a matéria comum que a gente tem, é só 5% da energia do universo. Quer dizer, a maior parte do universo a gente não conhece, a gente não sabe o que é. Mas então a gente tem a ideia de que a matéria escura existe, mas a gente não faz ideia do que seja. Então, na física de partículas, a gente tenta entender a matéria escura através da dinâmica de partículas. E, nesse caso, a gente está interessado em uma partícula que seja a partícula de matéria escura, né? Isso se chama a matéria escura térmica. Então, nesse esquema aqui no lado esquerdo, você tem no eixo horizontal a massa da matéria escura e no eixo vertical a intensidade da interação. Se a partícula de matéria escura for muito leve e interage muito fortemente, quer dizer, esse canto superior esquerdo que está em roxo, quer dizer que a gente provavelmente já teria descoberto essa partícula. Então, provavelmente não está nesse canto aqui. E se a partícula de matéria escura for muito pesada e interagir muito pouco, aí é quase impossível de descobrir com a tecnologia atual que a gente tem. Então, o espaço de parâmetro que é acessível e motivado para a física de partículas, né, no contexto de matéria escura, é esse espaço em branco no meio. E no canto inferior esquerdo, a gente tem Weakly Interacting Light Particles, quer dizer, são as partículas que seriam leves, né, de baixa massa, mas interagindo pouco, e no canto superior direito são as partículas mais pesadas que interagem mais fortemente. Toda essa região pode ser matéria escura que a gente tem capacidade de descobrir experimentalmente. Então, esse é o limite no espaço de parâmetros que está acessível para a gente. Mas a parte legal é que se você olhar dentro desse espaço em branco, tem essa faixa estreita vermelha, e essa faixa vermelha quer dizer o seguinte: se a matéria escura tiver uma massa e uma intensidade de interação que cai exatamente nessa faixa vermelha, é exatamente compatível com a abundância de matéria escura térmica que a gente observa no universo, quer dizer, aqueles 27% que eu falei anteriormente. Então, tem uma faixa estreita desse espaço de parâmetros que é exatamente compatível com a matéria escura que a gente observa. Então, isso é interessante, mas ainda mais interessante é que dentro dessa faixa, na região de mais ou menos 100 GeV, que você tem uma massa de 100 GeV e uma interação ali de 0,1, vamos dizer. Esse ponto em particular, ele é compatível com a escala da força nuclear fraca. Quer dizer, a força nuclear fraca é mediada pelos bósons Z e W, né, e os dois Ws, e esses bósons têm uma massa de 80, 90 GeV. Então, esse 100 GeV é exatamente a escala da força nuclear fraca, que a gente diz. Então, isso se chama o milagre do WIMP, quer dizer que teria a possibilidade de ter uma partícula de matéria escura que tem exatamente as características compatíveis com a força nuclear fraca. Então, isso deu origem a um WIMP, que em inglês é Weakly Interacting Massive Particle, quer dizer, é uma partícula massiva, com bastante massa, e que interage não só gravitacionalmente, mas também através da força nuclear fraca. Né? Então, esse aqui é o milagre do WIMP, é que existe esse espaço de parâmetro compatível tanto com a abundância de matéria escura no universo, quanto com a escala da força nuclear fraca. E esse milagre do WIMP levou ao modelo canônico, que eu chamo de canônico, de matéria escura, que é o modelo que tem sido procurado experimentalmente por décadas já. Aqui a ideia é que você tem um único tipo de matéria escura, que é a partícula WIMP, que existe além do modelo padrão de partículas elementares que a gente tem do lado esquerdo. Né? Então, é isso que vários dos experimentos têm buscado. Quando você fala busca por matéria escura, você está falando
buscar um WIMP, né, uma partícula pesada e que interage via força nuclear fraca. E como é que a gente... então, para fazer um resumo de como a gente procura por matéria escura, né, física de partículas, existem estratégias experimentais para buscar. Esse esquema no lado esquerdo mostra mais ou menos a situação. Então, você tem duas partículas do modelo padrão, que é SM, Standard Model, e duas partículas de matéria escura que estão interagindo. Você pode olhar essa interação de três direções diferentes, né? Do lado da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e de cima para baixo, ou de baixo para cima, tanto faz. E nesse caso você está observando diferentes interações entre essas partículas. Começando por de baixo aqui, você está olhando aqui da direita para a esquerda. Então você começa com duas partículas de matéria escura, elas interagem, se aniquilam e produzem partículas do modelo padrão, né? E você pode tentar observar os sinais que resultam dessa aniquilação entre as partículas de matéria escura. Então você tem duas partículas de matéria escura, elas se aniquilam e você gera algum sinal do modelo padrão, tipo fótons ou prótons ou elétrons, enfim, qualquer coisa que você pode observar. Então, esse tipo de experimento, geralmente, é um telescópio, um experimento espacial, que olha para o espaço e tenta buscar sinais dessa aniquilação da matéria escura no universo. Essa se chama detecção indireta, porque você não está observando a matéria escura em si, mas sim o produto da sua aniquilação. Indo agora de cima para baixo, né, você tem a detecção direta, que são... Você começa com uma partícula do modelo padrão e uma partícula de matéria escura, elas interagem e saem, no final você tem uma partícula de matéria escura e uma partícula do modelo padrão. E essas interações podem ser elásticas, quer dizer, não precisa ser uma interação inelástica, você pode simplesmente ter interação elástica entre as partículas. Mas nesse caso, o seu experimento, seu detector, em geral, é um detector muito grande que é subterrâneo, e você deixa lá o seu detector e espera que a matéria escura que está viajando no universo passe pela Terra e, eventualmente, interaja com o seu detector subterrâneo. Né? Então, você tem muita massa e você tenta descobrir sinais fraquíssimos que correspondem justamente à interação de uma partícula de matéria escura que veio perto do seu detector. Isso se chama detecção direta, você está tentando diretamente detectar a passagem da matéria escura. E tem muitos resultados, muitos experimentos de detecção direta, e tem um resumo aqui nesse gráfico, né? E a primeira coisa que você vê nesse gráfico é que tem muitos traços, né? Então tem desde os anos 80 que tem muitos experimentos procurando por matéria escura dessa forma. E só para guiar aqui um pouco, no eixo horizontal você tem agora a massa da matéria escura na forma do WIMP, e do lado do eixo vertical é a cross-section, o tamanho da interação. Então, embaixo você tem menos interação entre a matéria escura e as partículas do modelo padrão, e indo para a direita você tem a matéria escura mais pesada. E esse espaço colorido em verde é o espaço de parâmetros que já foi excluído. Quer dizer, se a matéria escura tivesse num ponto aqui, provavelmente um desses experimentos, ou vários desses experimentos, já teriam visto. Então, esse é o espaço que já foi excluído. Mas o que a gente pode observar é que do lado esquerdo, né, nessa região de massa mais baixa, tem muito mais espaço em branco do que do lado direito. Isso é porque a região de baixa massa, nesse caso, é bem mais difícil de explorar para detecção direta, por isso que não tem tantos resultados nesse espaço aqui. E isso cria uma oportunidade para a estratégia experimental, que é a que eu faço parte, que é usando aceleradoras, né, que está dizendo collider, mas não é só collider, não é só colisão, mas aceleradores em geral. E nesse caso, você está olhando para esse diagrama da esquerda para a direita. Então você começa com partículas do modelo padrão, elas interagem e se aniquilam e produzem a matéria escura, nesse caso. Então, no acelerador, você está tentando produzir a matéria escura no laboratório, essencialmente. Né? E, nesse caso, tem dois subtipos de experimentos que a gente pode fazer. Um é experimentos de alvo fixo, você tem um feixe de partículas da matéria escura, do modelo padrão,
por exemplo, prótons ou elétrons, ou qualquer outra partícula, você tem um alvo fixo, e o feixe, e a ideia é que você está procurando, quando a partícula do feixe interage com as partículas do alvo, elas vão se aniquilar e produzir matéria escura. E aí você põe os seus detectores ao redor do alvo para tentar identificar essa produção de matéria escura. Esse é o alvo fixo. No caso do experimento de colisão, você não tem um alvo, você tem sim, dois feixes que estão em direção opostas, e eles interagem, as partículas dos feixes interagem e produzem a matéria escura, e você põe detector ao redor de toda a interação, de todo o ponto onde elas se encontram, e você tenta, nesse caso, identificar a matéria escura produzida pela colisão dos feixes. Então, esses são os dois tipos, e, na verdade, eu estou interessado nos dois tipos, eu faço parte de dois experimentos, um de cada tipo, né? No caso do alvo fixo, é um experimento chamado PADME, que fica num acelerador chamado Daphne, na Itália. Eu não vou falar muito desse hoje, mas também é bem interessante. Cada tipo de experimento tem vantagens e desvantagens, né? Então, são complementares nesse sentido. Então, é importante fazer os dois tipos. Mas no experimento de colisão, tem os principais, no momento, são o CMS e Atlas, mas também tem outros, claro. E o CMS e Atlas ficam no LHC. E na verdade, eu estou nesse momento de transição entre o CMS e Atlas, mas os resultados de hoje são CMS, eu vou falar dos resultados do CMS, mas a ideia é a mesma com relação ao Atlas aqui. Então, voltando para esse modelo canônico de matéria escura, né, essa tem sido a ideia de que você está procurando por um único tipo de partícula de matéria escura, chamado WIMP, que existe além do modelo padrão de física de partículas. Mas, na verdade, não tem um motivo porque a gente para não ter uma matéria escura mais complexa, que não seja simplesmente uma partícula, um tipo de partícula, mas sim vários tipos de partículas. Nesse caso, a gente fala de um setor escuro, e não só da matéria escura, mas um setor inteiro, complexo, que é escuro. E esse setor pode ter vários tipos de partícula, como, por exemplo, dois tipos de matéria escura estável, que é a matéria escura térmica, que a gente observa no universo, mas você pode ter também estados que são excitados, matéria escura excitada, que decai para matéria escura estável, por exemplo. Você pode ter outros tipos de força, inclusive um fóton escuro, um eletromagnetismo escuro, que existe só no setor escuro e não no modelo padrão. E você pode ter bósons de Higgs adicionais, bósons de Higgs escuros. Não tem por que não ter um setor escuro complexo quando a gente tem um modelo padrão que é muito complexo, né? Então, por que a matéria escura tem que ser simplesmente só um tipo de partícula? Essa é a ideia do setor escuro. E tem várias vantagens de fazer essa hipótese de que talvez não seja simplesmente um tipo de partícula, mas um setor escuro, com várias partículas. Essas vantagens, a primeira vantagem é que você pode escapar dos limites fortes existentes, que eu já mostrei no caso da detecção direta, porque você pode muito bem ter matéria escura estável, que é mais leve do que o WIMP, né, que é sem GeV. Você pode ter muito mais leve, e você consegue escapar desses limites fortes existentes porque você não teria visto essa matéria escura porque ela é mais leve, por exemplo. Essa é uma vantagem. A outra vantagem é que isso, assumindo um setor escuro complexo, você tem várias rotas adicionais para investigar a matéria escura, né? Ao invés de procurar diretamente pela matéria escura estável, você pode, por exemplo, procurar pelo fóton escuro ou pelo bóson de Higgs escuro. Então, você tem mais avenidas aí de investigação do setor escuro, que é uma coisa bem interessante. Então, se a gente assumir que o setor escuro, né, que existe um setor escuro e não só uma matéria escura, a extensão mais simples do modelo padrão seria a existência de um fóton escuro, que isso a gente chama de A', ou A', e o fóton escuro é em comparação ao fóton do eletromagnetismo, né? Então, seria um novo bóson de calibre, o bóson de Gage, que atua principalmente no setor escuro. Quer dizer, essa partícula é mediadora do eletromagnetismo escuro. Você pode ver aí como uma quinta força na literatura popular, que, então, além dos 4 gauge bosons, você tem aí a quinta força.
E se você assumir esse fóton escuro, no setor escuro, naturalmente existe um portal, né, que a gente chama entre o setor escuro e o modelo padrão, porque o fóton escuro tem um acoplamento especial com o fóton do modelo padrão. Então você pode conectar esses dois setores através do fóton escuro. Isso é uma ideia bem interessante, porque você pode procurar por fenômenos que acontecem no setor escuro através do fóton escuro que se conecta com o fóton, né? E o coeficiente epsilon, que se chama, parametriza a força dessa ligação entre o fóton e o fóton escuro. Essa é uma ideia também já de 1986, mas que nos últimos 10 anos tem ganhado mais relevância, vamos dizer assim, mais interesse dos experimentais. Então, para resumir o cenário atual de modelos de matéria escura, isso é do último exercício do SNOWMASS, que foi feito em 2021, mas isso faz um bom resumo dos tipos de matéria escura que a gente tem, né? Então, em primeiro lugar, a gente não sabe qual é a massa da matéria escura, então tem uma janela assim, muito grande de massas potenciais para a matéria escura e também da intensidade da interação. E no lado direito você tem matéria escura que seria mais partícula, e do lado esquerdo, quando a massa é muito pequena, é mais como uma radiação de fundo a matéria escura, né? Então você tem possibilidade de ter matéria escura que seja muito pequena, mas claro que não dá para a gente observar essa nos aceleradores de partícula. Mas do lado direito você tem matéria escura com massa entre keV e TeV, e nesse caso você tem vários tipos de modelo de matéria escura que podem ser observados. E aqui esse resumo começa com um WIMP, né? Você tem o Classic WIMP, que seria no caso daquele 100 JeV que eu falei, que é a escala da força nuclear fraca, mas ao redor desse WIMP você tem todos os modelos de matéria escura que são matérias escuras térmicas, ou seja, a matéria escura que é compatível com a abundância de matéria escura que a gente observa no universo. E fora essa matéria escura térmica, você tem esses setores escuros, complexos, que encompassam o WIMP. Então, esse é mais ou menos como as pessoas têm pensado na ideia de um setor escuro, que é uma extensão da ideia de um WIMP, simplesmente, ou de uma matéria escura térmica. E se você olhar nesse parâmetro aqui, essa é a principal ideia da apresentação da minha palestra de hoje, fazer essa pergunta: será que a gente pode, nesse espaço que é bem interessante, bem no meio, a gente pode buscar por esse tipo de matéria escura, que é de mais baixa massa, no laboratório, né, em laboratório, que é justamente aquela região onde a detecção direta tem dificuldade, né, que é aquele espaço em branco que eu mostrei no início. Se a gente conseguir fazer isso no laboratório, então a gente pode complementar a detecção direta na busca por matéria escura. Isso é um alvo muito importante, muito interessante para a gente. E esse espaço de baixa massa é entre MEV e JeV, por exemplo, que fica ali bem nesse meio dos setores escuros. Claro que a resposta é afirmativa, né? Senão não teria esse colóquio, mas para demonstrar isso, deixa eu apresentar formalmente o Large Hadron Collider, o colisor de grandes de hadrons. E claro que eu acho que a maior parte já ouviu falar do LHC, mas aqui tá várias fotos, né? O LHC é a máquina, acho que a maior máquina já construída pelo ser humano. É um anel de 27 quilômetros de circunferência que fica na fronteira entre a Suíça e a França, e acelera prótons, 2 feixes de prótons em direções opostas, e eu já falei a 7 TeV de energia, e esses feixes colidem em 4 pontos diferentes do anel, no CMS, no ELICE, ATLAS e LHCb. Então, você acelera os feixes de próton até o máximo possível, e aí você colide esses feixes de prótons e você põe os seus detectores ao redor dessas colisões. Então, dá para ver por essas fotos que o raio de curvatura do anel é realmente muito gigante. E, para dar um exemplo de um detector, um desses 4 detectores, que é o que eu fazia parte até 2 meses atrás, é o Compact Muon Solenoid, CMS. E esse experimento é um experimento de propósito geral. O que isso quer dizer? Que não tem, a gente tenta reconstruir todo tipo de partícula
que é produzido quando os prótons colidem, né? Então a gente não tem uma preferência. A gente tem vários subdetectores que ficam aqui organizados de uma forma tipo uma cebola. Então são fatias de uma cebola, né? Mas cada subdetector é especializado em reconstruir, identificar um tipo diferente de partícula. Então, por exemplo, você tem partículas carregadas ou fótons de luz ou muons. Então, cada subdetector é especializado num tipo diferente de partícula e a gente tenta simplesmente reconstruir tudo que acontece quando os prótons colidem. E essa é a ideia. E aí você pode fazer a física que você quiser, a análise que você quiser dentro desses dados. Os dados são genéricos, são gerais, e você pode procurar por matéria escura, pode procurar por outros bósons de Higgs, pode fazer o que você quiser. Então é isso que um propósito geral quer dizer, nesse caso. E, justamente, o LHC, pela energia que ele tem, né, que ele dá para os prótons, permite investigação de física em escalas muito grandes de massa, desde 10 TeV até GeV. Então, só para dar alguns exemplos, aqui você pode estudar o bóson de Higgs, sem GeV, você pode estudar os top quarks, que são muito pesados também. Esse lado de cima são física de modelo padrão, e no lado de baixo você pode também procurar por nova física, que é BSM, Beyond Standard Model, além do modelo padrão. Então você pode procurar por matéria escura, por dimensões extras, tem várias coisas que as pessoas têm interesse de fazer. E o LHC permite a gente investigar todos esses tipos de física nessas grandes escalas de massa, né? E por isso que ele é tão interessante. Mas, claro que você pode ver, né, no lado esquerdo também, nessa região de baixa massa que eu defini antes, também tem bastante espaço aqui, quer dizer, também tem bastante espaço vazio, porque para os aceleradores de partícula, que são muito energéticos, também é difícil você investigar a física de baixa massa, que é de MeV até GeV. Eu vou explicar por que é difícil para a gente e como é que a gente pode melhorar esse cenário, essa situação. Então, por que é difícil de investigar sinais de baixa massa no LHC e outros aceleradores? Em primeiro lugar, deixa eu mostrar um exemplo de uma colisão, né? Então, nesse caso, você está vendo os prótons entraram do lado esquerdo e do lado direito, eles colidiram e você está vendo o resultado dessa colisão, que são centenas de partículas carregadas, que eu chamo de tracks, e centenas de depósitos de energia calorimétricos. Essa é a informação que a gente coleta do detector, né? Então, é muita informação, e só para dar uma ideia, é mais ou menos 1 megabyte por colisão de prótons. Então, a gente tem 1 megabyte de informação que está nesses depósitos de energia, é a informação que vem do detector, e a gente colide prótons a uma taxa de 40 MHz. Quer dizer, isso é uma colisão a cada 25 nanosegundos. Então, se você multiplicar essas duas, você tem uma largura de quantidade de dados de 40 terabytes por segundo, que é praticamente impossível da gente armazenar todos esses dados. Não dá, simplesmente. Então, a gente tem que, infelizmente, restringir a quantidade de eventos que a gente pode salvar, que a gente pode armazenar. Por isso que a gente tem um sistema de gatilhos, que são, infelizmente, necessários, porque é claro que a gente gostaria de armazenar toda a informação produzida em todas as colisões de prótons, mas não dá. A nossa largura de banda dos dados não é 40 terabytes por segundo, é 1 gigabyte por segundo. Então, por isso, a gente tem que reduzir, filtrar os eventos que a gente armazena. Então, a gente começa com 40 MHz, que são aqui a taxa de colisão, e a gente tem um sistema de gatilho, o primeiro gatilho em hardware, que é um gatilho, um sistema bem rápido, que é baseado em chips sofisticados, né? E utiliza menos dados para processar os eventos e consegue reduzir essa taxa de 40 MHz para 100 kHz, que já é um bom avanço. Mas a gente precisa de um outro nível do gatilho, um outro sistema, que é um gatilho de software. Nesse caso, são simplesmente computadores normais, que a gente roda um software, e ele filtra ainda mais a quantidade de eventos de 100 kHz para 1 kHz. Né? E é um sistema mais sofisticado, no sentido de que pode processar mais dados, é mais devagar, mas tudo bem, porque você tem menos eventos já nesse nível, 100 kHz. No final, a gente filtra os eventos para uma taxa de 1 kHz. Se você multiplicar 1 kHz por 1 megabyte por evento, você tem 1 gigabyte por segundo, que é o que a gente pode armazenar. Então, a gente precisa desse sistema para poder
selecionar as colisões que a gente quer armazenar. Então, só para dar um exemplo, um gatilho seria... esse é um exemplo totalmente aleatório, mas, vamos dizer, seria aceitar somente colisões que incluem pelo menos 2.000 muons produzidos com momento maior que 20 JeV, por exemplo. Então, se o evento tiver 2.000 muons com um momento maior que 20, esse evento seria aceito pelo sistema de gatilho. Se não, não. Então, a gente tem vários gatilhos e o evento precisa passar ser aceito por pelo menos um desses gatilhos para poder ser armazenado. Então, voltando a essa visualização aqui de uma das colisões, né? Você tem os prótons nessa direção, mais ou menos assim, e a gente define a direção longitudinal, que é a direção onde os prótons estão viajando, e tem a direção transversa, que é o plano transversal, onde as partículas, que é totalmente transversal à direção dos prótons, né? Então, se você olhar nesse evento aqui, a gente pode identificar vários depósitos energéticos que a gente chama de alto PT. Quer dizer, eles têm momento transversal grande, PT, Transverse Momentum. Então, são objetos que têm bastante momento na direção transversa à direção dos prótons, né? E além desses alto PT, você tem objetos com baixo PT, tem muitos desses objetos, mas são objetos que estão mais ou menos alinhados com a direção do próton. Então, eles não têm momento transversal, transverso à direção dos prótons, né? Então, essa diferença é fundamental para entender a dificuldade dos sinais de baixa massa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é que as partículas de baixa massa, as partículas leves, têm muito baixo PT, momento transversal. Então, para ilustrar aqui, estou dando um exemplo do meson eta, que é uma partícula com uma massa de 0,55 GeV, quer dizer, ela é muito leve, é mais leve do que o próton, inclusive, mas ela é produzida abundantemente quando os prótons colidem, né? Mas o problema é que elas são produzidas na direção, alinhadas com o próton. Então, elas têm muito pouco PT, baixo PT, quer dizer, muito pouco momento na direção transversal dos prótons. Então, para dar um exemplo, para destacar isso, né, aqui está uma distribuição do momento transversal, do PT, dessas partículas produzidas no LHC. Você pode ver que são mais ou menos 5, 10 GeV, né? Essa distribuição acaba mais ou menos de 10 a 15 GeV no máximo. Se você comparar a distribuição do PT com a distribuição de energia do lado esquerdo, você pode ver que são milhares de GeV, né? Quer dizer, então essas partículas são leves, elas são produzidas com muita energia, milhares de GeV, mas só uma pequena fração dessa energia fica na direção transversal, que é comparando o lado esquerdo com o lado direito. E isso é um problema. Por quê? Porque os gatilhos que a gente tem geralmente requerem um nível mínimo de PT, que a gente chama de alto PT. Então, só para dar um exemplo, o limite típico de um gatilho seria armazenar partículas que tem pelo menos 15 GeV de PT. O que a grande parte desses mesons eta não tem. Então, eles não vão ser aceitos pelo sistema de gatilhos, então a gente perde uma grande quantidade dessas partículas, infelizmente. Isso é o custo de fazer, né, do negócio do LHC. A gente não pode armazenar tudo, a gente tem que escolher o que a gente armazena e a gente acaba deixando de fora as partículas de baixa massa por causa disso. Mas é por isso que a gente tem buscado estratégias para lidar com essa dificuldade, para poder aumentar a nossa sensibilidade para partículas mais leves, né? Então, um exemplo dessas técnicas que a gente tem implementado seria o Data Scouting. Aqui a ideia básica é que, ao invés de salvar a informação de cada colisão, todos os tracks e todas as energias de calorimétricas, a gente salva menos informação por colisão para poder conseguir salvar mais colisões. Então, se você comparar o normal, nossos dados normais, a gente tem um evento, cada evento tem um tamanho, e a gente tem uma largura de banda de 1 GB por segundo. Se a gente diminuir o tamanho de cada evento, a gente consegue, para a mesma largura de banda, armazenar muito mais eventos. Essa é a ideia básica do Data Scouting, que vive no gatilho de software, no segundo nível do gatilho. E só para dar um exemplo, a gente tem o Data Scouting do muon. E o que acontece? Nesse exemplo, a gente fala assim, a gente vai armazenar só os muons
que foram produzidos nas colisões, e mais nada. Então, só os muons, mas não os elétrons, não os fótons, mais nada. E, nesse caso, o que acontece é que a gente pode reduzir o limite do gatilho no scouting, para muito mais comparado com o gatilho típico. Então, a gente consegue armazenar muito mais eventos. Então, a gente está movendo essa linha preta aqui para a linha vermelha, e a gente consegue armazenar muito mais, por exemplo, mesons ERA. A gente consegue taxas de gatilho que é até 100 vezes maior. Então, é uma estratégia muito poderosa, porque a gente consegue fazer várias análises interessantes utilizando só os muons. A gente não precisa de todas as informações do evento. Então, para demonstrar esses resultados, a gente tem aqui o espectro que foi coletado, o espectro do D-muon. Então, a gente está simplesmente selecionando eventos que têm dois muons, um muon positivo e um muon negativo. A gente está somando o momento total desses muons, e isso se chama a ressonância, né, a massa do D-muon. E essa massa do D-muon, a gente pode comparar, pode fazer a distribuição, um histograma, e comparar o normal, que é o nosso gatilho normal, com o gatilho do scouting. O gatilho normal é o traço em marrom, e o gatilho do scouting é o traço em verde. E a principal diferença é que a gente consegue armazenar muito mais eventos em baixa massa, né? Quer dizer, menos de 40 GeV tem uma diferença muito grande entre o scouting e o normal. Então, isso é muito interessante, porque esse scouting, essa estratégia permite a gente estudar partículas de baixa massa muito melhor. Certo? Então, aqui está o espectro que a gente obteve com o D-muon, com data scouting. E esse aqui, o eixo horizontal é logarítmico agora, escala logarítmica. E a gente está, de novo, essa distribuição da massa invariante, né, que é a soma dos momentos dos muons. E aqui você pode ver todas as ressonâncias que decaem para um par de muons. Desde de 100 GeV, que é o Z, que é o mediador da força nuclear fraca, até várias outras ressonâncias, como o meson de Eira, que eu mostrei há pouco tempo, e várias outras partículas. Então, quer dizer, você consegue ver que a gente consegue coletar eventos com muita baixa massa, até menos do que 1 GeV. Então, essa que é a grande vantagem dessa técnica. A gente consegue reduzir aumentar a nossa sensibilidade para massas baixas. Então, a pergunta é, a gente pode procurar por nova física nessa região de baixa massa, já que a gente tem esse espectro bonito que mostra todas as ressonâncias, né? Então, eu vou focar justamente no meson de Eira, para demonstrar alguns desses resultados. No meson de Eira, para apresentar formalmente, é uma partícula pseudoescalar neutra, né, spin zero, e é um mix de quarks leves, quark up, down, strange. E, como eu falei antes, tem uma massa de só 0,55 GeV, e é o primo uma partícula prima do pion, que foi, inclusive, descoberto pelo César Lattes, brasileiro, que deveria ter ganho o Nobel, mas, enfim. Então, o meson Eira se comporta parecido com o pion. Então, focando nesse espectro que eu mostrei agora, né, a informação importante é que o meson Eira é produzido muito abundantemente nas colisões entre prótons no LHC, mas, como eu falei, tem muito pouco PT, né, porque são produzidos alinhados com a direção do próton, então, na direção transversal não tem tanto momento. Mas, mesmo assim, a gente consegue observar esse pico aqui, né, um pico pequeno, mas, se a gente fizer um zoom desse pico, a gente consegue identificar 5 milhões de decaimentos Eira para 2 muons. E a gente sabe que essa probabilidade desse decaimento em particular é mais ou menos 10 elevado a menos 6. É muito, muito raro. Isso quer dizer, se a gente fizer o cálculo inverso, que a gente tem acesso a 10 elevado a 13 Eiras no LHC. Isso é uma quantidade muito abundante de mesons Eira, que, se a gente conseguir identificar, é bem interessante. Para botar em contexto, isso faz os experimentos do LHC, como SMS e Atlas, conseguirem competir com vários experimentos que são exclusivamente dedicados à física de baixa massa. Então, vários desses resultados aqui e desses experimentos utilizam números de Eiras que são menores ou na mesma escala do que a gente consegue produzir, que é 10 elevado a 13. Então, vários desses resultados foram feitos com níveis muito menores de Eiras. Então, a gente tem realmente uma sensitividade muito grande à física de baixa massa por causa desses gatilhos do scouting. Então,
Essa amostra gigante de eiras, 10 elevado a 13, permite a gente buscar decaimentos raros que nunca foram observados. Então, aqui está uma tabela mostrando vários canais de decaimento do Eira meson e a fração de decaimento, quer dizer, a probabilidade de cada canal desses de serem. Você pode ver, de existirem. Você pode ver que vários desses canais nunca foram observados antes, porque eles são muito raros. Então, a gente só sabe que eles têm que ser menor, que essa probabilidade tem que ser menor do que algum número, mas a gente nunca tinha observado esses antes, porque são muito raros. Aqui está um Feynman diagram mostrando como seria, por exemplo, 4 muons, ou 2 elétrons e 2 muons. Você tem um Eira que decai para 2 fótons, e cada fóton decai para um par de leptons. Então, são muito raros, mas a gente consegue, mas tem muita motivação na literatura para procurar. Eu não vou dar em detalhes, mas só para se a gente conseguir descobrir, medir esses decaimentos raros do Eira, a gente pode entender melhor a teoria da Quantum Chromodynamics, e a gente pode também utilizar esses Eiras para procurar por novas partículas. Eu vou falar isso um pouco mais no finalzinho. E também ajuda na precisão, na predição teórica da anomalia G-2 do muon. Então tem vários... É muito interessante estudar esses decaimentos raros do Eira, porque ela entra em vários lugares diferentes da física de partícula. E, só para mostrar, aqui está um candidato do decaimento Eira para 4 muons. Né? Então, esse é uma outra colisão que eu estou mostrando, em que a gente encontra 4 muons que estão alinhados, bastante alinhados, e a maneira de entender essa imagem, aqui está um esquema do lado direito, você tem os prótons colidiram, eles produziram um meson Eira, que a gente não vê, mas esse meson Eira quase imediatamente decai para 4 muons, e os 4 muons é o que a gente vê no nosso detector. E se você vir vários eventos desses, né, você soma vários desses eventos e você mede, faz o gráfico da distribuição da massa invariante, quer dizer, você soma o momento dos 4 muons e você vê esse pico bem grande que fica em cima do fundo, né, do background. Claramente tem um sinal aqui, né, sem sombra de dúvida, e a gente consegue observar esse sinal com o data scouting. Então, é uma estratégia que dá muito poder para a gente, para conseguir investigar esse tipo de física de baixa massa. Então, com esse sinal aqui, a gente conseguiu medir a probabilidade de decaimento do Eira para 4 muons. Essa probabilidade absoluta é de 5 vezes 10 elevado a menos 9, quer dizer, é um decaimento extremamente raro, mas que a gente tem acesso agora por causa do data scouting. Comparado com a predição de 4 vezes 10 a menos 9, é um pouquinho alta, mas está perfeitamente consistente dentro das incertezas. E a coisa mais chocante, né, desse resultado é que a nossa sensitividade, eu não sei se é sensitividade ou sensibilidade, por favor, me corrijam depois, mas a gente conseguiu mais de 5 ordens de grandeza maior do que o resultado anterior, que foi simplesmente um limite, dizendo que esse decaimento tem que ser menor do que 10 elevado a menos 4. Agora a gente conseguiu ir lá e medir 10 elevado a menos 9, 5 ordens de grandeza, que é bem significante. Então, voltando àquele esquema que eu mostrei antes, a gente demonstrou, em primeiro lugar, que a gente tem acesso a baixas massas através do Eira. Esse foi o primeiro resultado, em 2023, que demonstrou isso, que o CMS e o Atlas têm acesso a baixas massas de fato, utilizando essas estratégias como o data scouting. Então, nos últimos minutos, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que a gente pode... que mais que a gente pode fazer, já que a gente tem acesso a esse tipo de partícula agora? A gente pode abaixar ainda mais a massa que a gente pode estudar. E, em particular, a gente pode procurar por físicas novas, beyond standard model, utilizando o Eira como janela, como ferramenta. Justamente, o meson Eira como janela para nova física. Então, na verdade, tem vários processos que a gente pode investigar utilizando o meson Eira. Então, o primeiro lugar, a gente pode, além do Eira decaindo para 4 muons, a gente pode buscar pelo Eira decaindo para 2 muons e 2 elétrons. Isso é uma análise que tá em progresso, né? E é uma coisa que era impossível de fazer antes de 2022, mas que agora a gente pode fazer, porque agora, no nosso data scouting, a gente não está armazenando só muons, mas muons e elétrons. Então, a gente pode fazer essa análise e procurar pelo decaimento do Eira para 2 muons e 2 elétrons. Isso permite a gente fazer um teste interessante
da física de partículas, que é a universalidade do sabor leptônico, ou Lepton Flavor Universality. A gente pode testar essa hipótese utilizando o meson Eira agora. A gente pode também buscar por fótons escuros, que eu apresentei antes, né? Então, os fótons escuros, eles seriam produzidos no decaimento do Eira. Então, ao invés de o Eira meson, você pode ver do lado esquerdo, ao invés do Eira meson decair para 2 fótons e cada fóton decair para 2 leptons, você pode ter o Eira meson decaindo para 1 fóton e 1 fóton escuro. E o fóton escuro decai para 2 leptons. Então, você pode procurar pela existência do fóton escuro através da ressonância, né, de leptônica. Então, você pode procurar pelo fóton escuro dessa forma. E como eu disse, a gente tem 10 elevado a 13 mesons Eira nessa amostra de dados. Isso faz da gente uma fábrica de mesons Eira. A gente tem muitos Eiras para investigar. Então, se a gente conseguir sensitividade maior nessa janela sub-GeV, a gente consegue fazer os melhores resultados mundiais nesse tipo de busca de fótons escuros. Então, você pode ver nesse resumo aqui, agora a massa, o eixo horizontal é a massa do fóton escuro, e o eixo vertical, é o epsilon, que é aquele coeficiente de acoplamento especial entre o fóton escuro e o fóton, mas também é proporcional à intensidade da interação. Então, tem vários experimentos também procurando por fótons escuros, e o LHCb, que é o mais sensível no momento, a gente pode competir com o LHCb e procurar por fótons escuros nesse espaço grande que está em vazio aqui. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Outra coisa é o True Muonium, que a gente tem capacidade de investigar. True Muonium é um estado ligado, ou bound state, entre um muon e outro muon. Então, se você tem 2 muons que estão em estado ligado, isso se chama True Muonium. Você tem um muon e um elétron, isso é um muonium, e o muonium já foi observado, mas o True Muonium nunca foi observado, porque é uma coisa muito rara de acontecer. Teria uma massa só de 0,2 GeV, né? Então é uma partícula muito, muito leve, mas e é muito raro, a probabilidade de 10 elevado a menos 10 de ser produzida. Mas agora, com o Data-Scout, a gente tem sensitividade para esse tipo de raras, né? Eu demonstrei agora o Eira para 4 muons, que tem uma probabilidade de 10 elevado a menos 9, 5 vezes 10 elevado a menos 9. Então, 10 elevado a menos 10 não é tão longe assim. Isso então, é uma oportunidade única que o LHC tem com esse tipo de Eiras, né? 10 elevado a 13 Eira mesons. Então, é uma coisa que dá para a gente procurar. A estratégia experimental seria exatamente a mesma, né? Procurar por Eira decaindo para um fóton e um True Muonium, e esse True Muonium decai para um par de leptons. Quer dizer, estão todas a mesma estratégia, mas de espaços diferentes, de parâmetros diferentes. Então, com esse tipo de estratégia, o Data Scouting é só um exemplo, mas tem vários que a gente está conseguindo acessar, que permite a gente investigar físicas de muito baixa massa, inclusive fótons escuros, né, como parte do setor escuro, nessa escala de massa de menos que 1 GeV, de poucos GeVs e MeV, inclusive. Isso é uma coisa que a gente nunca pensou que o CMS e o Atlas conseguiriam fazer, por causa justamente desse sistema de gatilhos, porque as energias do LHC são tão grandes, mas com um pouquinho de engenhosidade a gente conseguiu abaixar esse espaço, entrar nesse espaço esquerdo aí, procurando pelo Eiras, por fótons escuros, True Muonium e tal. Então tem várias coisas. Abre uma janela muito grande de oportunidade para a gente nos próximos anos. Então, a mensagem é que Scouting e outras estratégias são muito importantes para buscar por matéria escura de baixa massa no LHC, nos aceleradores mais energéticos que a gente tem. Então, para concluir, né, espero que eu tenha convencido vocês que tem muita física interessante nessa região de baixa massa, e inclusive setores escuros complexos, né, que não são um tipo de partícula de matéria escura, mas um setor escuro complexo que pode ter várias partículas, como o fóton escuro. A gente pode a gente pode buscar esse tipo de partícula, a gente pode investigar, porque a gente tem esses aceleradores de alta energia e especialmente de alta intensidade, que permitem a gente investigar vários cenários interessantes nessa nova física também nessas regiões de baixa massa. Então, eu dei como exemplo o Data Scouting do CMS, mas tem vários outros. E, quer dizer, o que essa alta intensidade nos permite é produzir muitos mesons leves, como o Eira e como o Pion, quem sabe, que agora podem servir como ferramenta, como janela para
buscar nova física no LHC. Então, essa é uma área que está se abrindo e que pode ser muito grande. Então, eu acho que vai ter muito mais resultados por vir em breve, né, nesse tipo de física. Então, fiquem ligados. Eu concluí. Claro, fico à disposição para qualquer perguntas e comentários. Perguntas? Raíssa Testa. Você fala daí, escuta. Você me escuta, Mirelle? Você me escuta, não? Sim, eu escuto. Então, obrigada primeiro pela palestra excelente, foi muito legal. Assim, a minha pergunta é no sentido dessa ampliação da matéria escura para todo um setor, né? Então, claro que isso parece o mais natural da riqueza do setor do modelo padrão, mas também põe um desafio, assim, de você uma quantidade muito grande de modelos possíveis. Então, a minha pergunta é nesse sentido, assim, como que você seguia um pouco nesse zoológico de possíveis modelos de matéria escura? Existe alguma orientação teórica, preferência por algum tipo de modelo? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Sim, é uma ótima pergunta. Justamente, tem vários... Uma vez que você expande, né, de uma partícula para um setor inteiro, você tem várias possibilidades de modelos que poderiam se encaixar isso que você está falando. E como a gente se orienta, né? Então, nesse caso, a ideia principal é fazer a coisa mais simples que dá para fazer, assumindo essa extensão, né? Então, por exemplo, a força eletromagnética, a gente sabe, pelo modelo padrão, que é uma das forças mais simples que a gente tem, né? Que é mediada pelo fóton, e na linguagem do grupo de teoria de grupos, ela é uma simetria U1, e é a força mais simples que a gente tem, uma força abelian, né? É uma força que não é que nem a força forte, que tem vários gluons, que tem essa interação, essa dinâmica forte. Então, começar com um eletromagnetismo escuro é interessante pela simplicidade, né? Você está começando o mais simples possível e daí expandindo a complexidade, a riqueza do modelo. Por isso que, nesse caso, o fóton escuro é um bom começo. Mas tem um outro motivo por que a gente assumiu o fóton escuro, por exemplo. É que esse acoplamento especial, que eu não falei em muitos detalhes, mas esse acoplamento, ele é o que a gente chama de acoplamento renormalizable, né? Isso quer dizer que esse acoplamento é válido a todas as escalas de energia da teoria. Então, você não precisa renormalizar, ela já é naturalmente renormalizável, porque é uma interação entre os termos cinéticos do fóton e do fóton escuro. Então, você não precisa adicionar nada, nenhum outro elemento, a não ser o fóton escuro e, claro, a matéria escura, para conseguir um modelo que é totalmente compatível a qualquer escala de energia. Não sei se faz sentido. Obrigada. Bem, tem um pessoal aqui online que deixa eu ver quem perguntou, levantou a mão. Khaled. Bom dia, muito obrigado pelo teu colóquio, foi muito bom, muito claro. Vou te fazer uma pergunta básica, que é uma dúvida que eu sempre tive, que é a seguinte: como o teu tema são baixas massas, logo me vem à mente o neutrino. Eu sei que o neutrino tem uma massa, tem spin meio. A pergunta é, ele interage com o campo eletromagnético? Ou seja, ele tem momento magnético? Então, realmente, a gente não sabe. No modelo padrão, o neutrino, claro, não interage eletromagneticamente. Ela só tem... O neutrino é uma partícula neutra, claro, e ela interage pela força nuclear fraca somente, né? Então, pode ser que tenham modelos, além do modelo padrão, que introduzem algum momento elétrico para o neutrino, né? Esse momento vai ter que ser muito, muito fraco para poder encaixar no que a gente conhece experimentalmente. Mas eu acho que é uma possibilidade, mas
Mas sim, muita gente estuda o neutrino como um outro portal entre o setor escuro e matéria escura. Então, é uma área de investigação grande também. Mas a gente não sabe. A princípio, não, mas é possível, né? Então, quer dizer, até onde você sabe, ninguém sabe de nada. Não. Porque o neutrino é tão difícil de estudar. A gente nem sabe a massa ainda. Não. Tá, obrigado. Tá ok. Não, aqui. Edivaldo aqui primeiro. Bom dia, André. Obrigado pela sua apresentação. Só queria tirar uma dúvida. Esse hipotético fóton escuro também seria de massa zero? Sim. Não necessariamente, né? O fóton, ele é protegido de obter massa no modelo padrão, por vários motivos teóricos. Não é possível para o fóton, no modelo padrão, obter massa. Mas isso não é verdade de uma teoria eletromagnetismo geral. Não, você pode ter eletromagnetismo com um mediador com massa, né, no caso do fóton escuro. Se você tiver qualquer mecanismo no setor escuro que gere uma massa para o fóton escuro, então é possível do fóton escuro ter massa, sim. E eu não falei, eu realmente não entrei em detalhes, mas por isso que a gente procura por fótons escuros com massa, porque no caso do setor escuro, eles não são protegidos ainda, pelo que a gente sabe, não são protegidos de obter massa. Eu não sei se eles podem ter massa. No fóton, no eletromagnetismo, não pode ter massa, que a gente sabe disso. Mas isso não é o caso no setor escuro, necessariamente. Mas... Só para complementar a pergunta, haveria alguma estimativa de limite superior para essa possível massa? De limite superior, não que eu saiba. Porque, quer dizer, claro que a massa do mediador de qualquer força vai impactar a distância, né, da força. Por exemplo, a força nuclear fraca, ela decai rapidamente por causa da massa dos mediadores. Então, tem um impacto aí, mas isso não... Mas como a força eletromagnética pura, a gente não sabe nada sobre ela, se ela existe, então não tem nenhum outro limite no setor escuro que possa restringir essa massa ainda. E não impacta essa conexão, esse acoplamento especial aqui no meio, isso não tem impacto na massa. Mas só para complementar, as pessoas também estão procurando por fótons escuros sem massa. Então, também é possível que o fóton escuro, por motivos similares ao modelo padrão, também não tenha massa, né? Mas aí a estratégia experimental, nesse caso, é diferente, para procurar por fótons escuros sem massa. Então, chamado Mealy Charged Particles, ou partículas com carga fracional. Daniel, Jonathan? Oi, André. Obrigado pelo colóquio, bom dia. Bom dia. Tenho duas perguntas, uma de física e uma de política, digamos assim. A pergunta de física é assim, se mencionou as evidências experimentais, né, para matéria escura, uma delas as colisões galácticas, e você falou que a matéria normal sofre um atrito e descola, né? E esse atrito é por conta de forças eletromagnéticas, imagina, colisões, né? Então, o fato da matéria escura não sofrer isso, não seria um indicador de que não tem esse setor escuro mais complicado? Bom, a gente não sabe qual é o acoplamento da força escura, do eletromagnetismo escuro, né? Pode ser que seja uma força muito mais fraca do que o eletromagnetismo no modelo padrão. Então, assim como a gente tem o alfa, né, o Fine Structure Constant no eletromagnetismo, constante de estrutura fina, tem uma constante de estrutura fina no setor escuro também, se existir essa força eletromagnética. Mas essa constante não precisa ser a mesma que no modelo padrão, que é aquela 1/137, né? Sim. Então, pode ser uma coisa muito mais fraca, por isso que... Mas esses experimentos astronômicos restringem, digamos assim, as teorias que você pode fazer
nesse setor escuro de alguma forma, então. Sim, isso é uma pergunta boa. Quer dizer, nesse caso, a gente está... nesse caso do Bullet Cluster, né, eu acho que as interpretações são baseadas na ideia de um WIMP, não de um fóton escuro. Então, o WIMP só interage pela força nuclear fraca e não pelo eletromagnetismo. Então, nesse caso, eles realmente e pela gravidade. Então, nesse caso, quase não tem nenhuma interação, porque é muito fraca, né? Força nuclear fraca. Então, essa é a restrição. Mas a pergunta é se você consegue interpretar isso através de um modelo mais complexo, como de fóton escuro. Isso eu acho que sim, mas eu não conheço esses resultados do Bullet Cluster interpretados através do fóton escuro. É uma boa pergunta. E a pergunta de política, assim, você mencionou que o mais importante para você é a intensidade do acelerador e não a energia, né? E, de novo, eu não sou da área, mas eu sei que está tendo uma enorme briga para a construção do próximo acelerador, porque fazer um acelerador ainda mais energético é ainda mais caro, hiper caro, né? E há algum movimento para se construir um acelerador de baixa energia, mas alta intensidade, que seria útil para você, mas não seria tão caro? Então, quer dizer, você falou que é mais importante ter intensidade do que energia. Para esse tipo de para você. Para esse tipo de física, sim. Só que quando a gente constrói um acelerador, né, tem que maximizar a quantidade de física que pode ser extraída dessa. Então, claro que tem um interesse aí, mas não pode ser só a intensidade para a gente construir um novo acelerador, entendeu? Porque a gente não sabe o que a gente pode... O problema agora é que não tem tanta orientação teórica sobre as direções futuras, né? Agora que a gente descobriu o Higgs e tem um modelo padrão completo. Então, pode ser que indo para uma energia maior, né, você consiga achar uma partícula muito pesada que nunca foi encontrada antes, e isso vai abrir essa caixa aí de Pandora para várias outras possibilidades. Pode ser que você simplesmente tem que ir nesse eixo da intensidade, simplesmente poder descobrir partículas que interagem muito raramente e por isso que não foram vistas ainda. Eu acho que esses dois eixos são complementares, mas é difícil achar alguma coisa que satisfaça os dois eixos simultaneamente, né? De forma... Então, eu não sei, assim, eu acho que justificar um acelerador novo só na direção de intensidade não vai ser suficiente para satisfazer a comunidade. Apesar de ter como eu mostrei, tem esse programa de física que a gente pode investigar, que é bastante interessante. Mas, por si só, eu não sei se é suficiente para construir um acelerador inteiro novo. Assim, eu não faço a menor ideia. Quanto seria, tipo, em comparação a construir um acelerador de 50 TeV, não sei nem o que eles estão imaginando fazer, que seria absurdo, dezenas, centenas de bilhões de dólares. Você quer construir um acelerador de 1 GeV, mas que tenha uma intensidade absurda. Isso seria, tipo, quantas vezes mais barato? Quantas ordens de riqueza mais barato? Né? Mas aí a motivação tem que ser, né, que, por exemplo, a motivação que eu dei é que pode ser que tenha um fóton escuro nessa região. Uhum. Só que a gente não sabe, né? A gente realmente não sabe. Pode ser que seja mais pesada, pode ser que seja mais leve. Então, a questão é que um acelerador de 1 GeV com bastante intensidade vai permitir a gente estudar esse tipo de processo, mas não vai permitir a gente estudar processos com partículas mais pesadas. E um acelerador com maior energia permite os dois, né? Permite a massa mais pesada e permite esses processos através dessas estratégias do Data Scaling. Então, um permite os dois e o outro não só permite um. Essa é a diferença. Tá bom. Eu tenho uma pergunta também. Quando você falou dessa questão dos gatilhos que você põe e a dificuldade de fazer gatilhos para momento transversal pequeno, é uma dificuldade técnica de eletrônica ou de muito ruído, ou é uma questão de que não tinha interesse até o momento em detectar essas coisas? É uma combinação, mas a principal é que realmente é o interesse, né? Porque, em geral, as partículas mais pesadas
vão produzir sinais transversais maiores. Então, o foco sempre foi em tentar investigar, né, as partículas mais pesadas possíveis, porque essa é a fronteira da energia. Mas agora, nos últimos anos, a gente está entendendo que pode ter também essa nova física, né, New Physics, numa região de massa mais leve. Então, é por isso que a gente teve que preparar esses sistemas de scouting. Mas sim, a motivação principal de não fazer é porque a gente tem que selecionar alguma coisa. Em geral, selecionar coisas com mais alta energia permite você estudar partículas mais pesadas. Entendi. Marco? Obrigado. Obrigado, André, pelo excelente colóquio. E depois, sim, me ocorreu, fui ver o horário aí em Irvine, né? Tem uma diferença considerável, mas acho que você começou às 7 horas da manhã, então... Mas eu já estou acostumado com reuniões do CERN, não se preocupe. Tá. Sim, porque no CERN, então você deve acordar às vezes 4 da manhã para a reunião. Não, eu tive já uma reunião antes dessa palestra. Tá bom, então já estava azeitado aqui. Não, obrigado. Uma preocupação, assim, que pensando do ponto de vista de um teórico, olhando para esse problema, eu fico pensando, o modelo padrão, por exemplo, ele foi todo construído em base a princípios microscópicos e simetrias, invariâncias, renormalização, etc. E aí você tem um modelo que é assim, extremamente poderoso e preditivo, né? Uhum. Aí agora, com os dados, eu fico pensando assim, eu vejo o que o pessoal faz, por exemplo, matéria condensada, com os usos de machine learning e inteligência artificial para processar a informação. Esse tipo de técnica faz parte do data scouting, por exemplo, ou tem técnicas que estão sendo usadas nesse sentido. E aí a preocupação é como é que essa informação volta para o modelo, né? Como é que eu uso? Porque, assim, a gente teve aqui um seminário que foi emblemático, no qual o seminarista falou de uma fórmula em matéria condensada que aparecia o seno, isso não é uma paródia, é literal. Numa fórmula para saber a propriedade de um material, aparecia o seno da coluna da tabela periódica do elemento, né? Seno do número da coluna. Aí não tem o que dizer de física microscópica daí, é uma coisa assim, data feeling, né? Queria saber como é que isso acontece nesses problemas. Obrigado. Não, sim, então, qual foi essa primeira pergunta, só para lembrar? Sobre a coisa mais importante seria saber como é que a informação que vai se extrair desses experimentos volta para os modelos, né? Como é que está o diálogo entre o modelo, porque o modelo padrão é muito amarrado, né? Teoricamente, assim. Por isso que essa ideia do fóton escuro, por exemplo, é interessante, porque justamente essa renormalização é válida a qualquer energia, né? Então, eu acho, na minha visão, assim, se a gente achar qualquer coisa que seja nova, isso vai ser tipo uma transição de fase, porque a gente vai de uma situação onde a gente não tem nenhuma informação, nenhuma evidência de uma física além do modelo padrão, para uma situação onde a gente tem claramente alguma coisa que não é que a gente viu, né, que não é explicada pelo modelo padrão. Quer dizer, a gente tem evidências indiretas disso através da massa de neutrinos, por exemplo. Mas se a gente achar uma evidência direta disso, eu acho que vai abrir uma corrida no mundo teórico para tentar explicar essas coisas, mas isso não quer dizer que não seja difícil, né? Porque, como você disse, o modelo padrão é muito amarrado. É muito difícil você desviar do modelo padrão, então, por isso que estender o modelo padrão te dá mais liberdade, porque, como a gente estava falando antes, por exemplo, o eletromagnetismo escuro não necessariamente precisa ter a mesma força, a mesma intensidade que o eletromagnetismo do modelo padrão, né? Você não tem a flexibilidade no setor escuro é muito maior, porque você está assumindo que essas forças, essas simetrias
simplesmente agem em partículas diferentes do que nas partículas no modelo padrão. Mas a motivação teórica de a gente ter partículas adicionais, né, e forças adicionais no setor escuro é uma coisa que é difícil mas eu vejo isso como o modelo padrão foi construído, que o modelo padrão é um modelo fenomenológico, né? Ele foi construído aos poucos através das observações então a gente explica o que a gente observa, a gente prevê algumas coisas baseado nas observações anteriores e tal, e aí vai construindo o modelo padrão aos poucos. Eu acho que para o setor escuro, se existir, vai ser mais ou menos assim. A gente primeiro acha o eletromagnetismo escuro, por exemplo, e daí a gente vê quais as repercussões dessa existência, né? Aonde essa força eletromagnética escura vai entrar? Não é só no acoplamento especial com o fóton, né? Ela vai entrar na massa do Z, do bóson do Z, por exemplo, que é uma medição que é limitada, bastante restringida, né? Bastante controlada, vamos dizer. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando você está fazendo o modelo do setor escuro. Mas daí existem possibilidades, né? Existe uma abertura, mesmo levando em conta essas restrições. Não sei se isso... Não, tá ótimo, tá ótimo. E a outra coisa era sobre o uso de machine learning. Sim, machine learning. Sim, machine learning, a gente investiga bastante, tem muita atividade nessa área, né? E, inclusive, a gente tem agora em progresso, que é um gatilho, um sistema de gatilho que vive aqui, né? Que é um machine learning. Então, é um modelo de machine learning. Então, você treina o algoritmo e você quer observar, você quer selecionar... A ideia central é que você quer selecionar eventos que são anômalos, né? Então, você quer selecionar... É um gatilho especial que vai selecionar qualquer coisa que é muito diferente do que o modelo foi treinado, né? Muito diferente dos dados em que o modelo foi treinado. Então, é uma área que está crescendo bastante dentro dos experimentos, que é você utilizar machine learning para treinar modelos e você introduz todas as físicas que você conhece no treinamento do modelo, então, e aí você seleciona eventos que são anômalos, que são incompatíveis com o treinamento, entendeu? E é uma ideia interessante, porque aí você está selecionando justamente... Você não está só selecionando objetos com alto PT ou médio PT, você está selecionando objetos que você não viu ainda. Então, é muito bom para procurar por física nova. Então, isso tem uma área de... Tá ótimo. Bom, ótimo, obrigado. Coloco o exemplar e obrigado por ter tido tempo para apresentar aqui. Valeu, mais uma vez. Tem mais perguntas? Você quer perguntar? Também acho que a gente já teve bastante pergunta, pessoal. Também, queria agradecer mais uma vez, André. Bem legal o colóquio, deu um panorama aí muito bom da área, uma linguagem bem acessível, ficou ótimo, tá? Muito obrigado pelo convite. Tá. Valeu, gente. E até a próxima. Quando estiver pelo Rio, você avisa aí, se quiser. Com certeza. Vou avisar. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.